Em loco, cast, em loco, cast, podcast maluco. Em loco, cast, em loco, cast, podcast maluco. Fala galera! Nossa, sejam Luizinho! bem-vindos a mais um In Loco Cast, sejam bem-vindas, né? Hoje, convidado internacional aqui, Internacional do Rio de Janeiro, conseguimos trazer, ela atravessou a linha vermelha e amarela pra chegar até aqui, Luizinho. Foi difícil, hein? Imagino, cara, imagina. Mas é muito interessante, muito curioso o papo hoje, vai ser um papo muito assim... desmistificar algumas coisas, acho que também vai ser bacana sobre Quebrando tabus. Mas antes de começar, obrigado mais uma vez por mais Boa, meu amigo. episódios juntos aí. Acho que é o 16 hoje, hein, cara? 16 episódios de In Loco Cast. In Loco Cast. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos falar de quem tá apoiando sempre aqui o nosso programa, o nosso projeto, né? Começando por eles, né? Biritas Bar Conveniência, que na semana passada, na verdade, estão comemorando o aniversário de 4 anos. 4 anos, na verdade, é o mês inteiro, né, Luizinho? De festa, de comemorações, Jogos do Brasil, né? Então, vocês estão assistindo, lembre-se sempre, a hora que aparecer o Biritas na tela aí, dá um print para conseguir um desconto de 10% em qualquer coisa lá no Biritas. Fala com o Diegão, com o Vitão. Só escolher lá, né? Quem mais apoia a gente aí? Cara... Lojas aqui, ó, tá até na tela, Luizinho, coisa impressionante, hein? Astrais aí também, uma loja de 60 anos, tradição. Tradicionais da cidade, né? Também junto conosco aí, nos apoiando, artigos esportivos, camisas de seleções, né, chuteiras, enfim. E fiquei sabendo que tem camisa do Brasil lá ainda, hein? Tem do Brasil lá ainda? Tá raro conseguir isso. Então, corra lá que deve ter. Corre lá, isso aí, galera. E também a Hot Fit, né, uma loja também... Tá há mais de 15 anos, acho que no mercado, uma grande loja também. Especialista em vestuário. Vestuário, só marca boa, né? Então é coisa fina, tá bom, Luizinho? Então acho que nós estamos muito bem conquistando aos poucos o que nós gostaríamos, né? E estamos tentando trazer também só assunto muito importante e interessante. Hoje vai ser legal. E agradecer, né, Bola, assim, toda a galera que tá entrando aí no Instagram, no YouTube nessas últimas semanas. A gente teve um Reels aí que teve mais de 1,4 milhões de visualizações da doutora Priscila, muito bacana. Isso trouxe muitos seguidores novos, então obrigado a todos que estão nos seguindo. Muito obrigado a todos. Quem não nos segue no YouTube ainda, clica lá no... Inscreva-se no YouTube. No canal, que é muito importante para chegar para mais pessoas aí. Então apresenta pra gente a nossa convidada. Luizinho, hoje eu vou falar pra você, que assunto interessante, hein, meu? Coisa nova, inclusive tem um nome interessante que ela inventou, nós vamos falar sobre isso aí, da Medicina Nova Era, tá? Então, muito legal. Esse nome, hein? Gostei desse nome, depois nós vamos falar sobre Nutrição Nova Era também. Não, mas aí você vai ficar imitando. Não tem problema, a gente tem que copiar o que é bom. É verdade, o Chacrinha já falava, na TV nada se cria, tudo se copia, é isso aí, desde a década de 50. Então é isso. Luizinho, hoje nós estamos aqui com uma médica, especialista em médica de família, que ela vai explicar pra nós o que é isso, a medicina de família e de comunidade. Ó que interessante, muito legal mesmo. E o assunto que ela domina... Olha isso, Luizinho. Sabe qual que é o novo tratamento que ela está utilizando? Diga. Cannabis. Olha que interessante. Esse é polêmico, hein? Então estamos aqui com a doutora Isabela Junqueira. Muito feliz com a presença dela. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, obrigado, viu, por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite, deslocado do Rio de Janeiro. E seja bem-vinda a Taubaté, tá? Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Tava super animada nesse encontro. E para falar de um assunto que eu amo, né? E que realmente é muito polêmico ainda, né? Infelizmente, a gente tem muito ainda o que percorrer, né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa informar, né? Todo mundo, que é a cannabis medicinal, né? Show de bola. Estou muito empolgada. Legal, vamos conversar muito sobre isso. Posso iniciar? Manda ver, cara. Manda a primeira. Sabe que é legal, que nem a doutora Priscila que veio aqui também, elas são médicas integrativas, medicina da família e comunidade. Então, até pra gente aqui, né, pra galera que tá nos assistindo, conta pra gente o que seria essa medicina integrativa da família e da comunidade, o que tem de diferente nesse tipo de trabalho? Certo, perfeito. Bom, eu sou especialista, né,
médica de família e comunidade, é uma especialidade médica, né? Então, pouca gente conhece. É uma especialidade generalista, né? Mas é diferente do clínico geral, né? O clínico geral é todo médico que se forma na faculdade, né? Então, a gente faz uma especialidade, a gente estuda 2 anos, se especializa em gente, né? Basicamente é isso. Sim. Então, a gente é especialista em todas as fases de vida das pessoas, né? Então, eu atendo desde criança, desde o pré-natal, né? Quando a criança ainda está na barriga da mamãe, a gente acompanha essa criança quando ela nasce e a pessoa em todas as fases da sua vida, né? Então, é aquele médico que lida com as queixas mais comuns de saúde, né? Então, o que o paciente tiver, a gente vai Em todas as áreas ali. Todas as áreas. E é uma especialidade que não divide, né, o paciente em partes, né? Isso, para mim, nunca fez muito sentido. É uma medicina mais cognitiva, assim, direcionada para o paciente. Você fica bem mais próxima do paciente. Você entende até a história de vida, talvez, né? Alguma coisa do paciente. Você se torna uma psicóloga, né? Uma terapeuta. Acho que tudo isso envolve também. E acredito, assim, só pra me emendar na pergunta dele, que são consultas mais longas, né? Por que eu tô te perguntando isso? Porque o que a gente tá acostumado em médicos? Muito rápido, às vezes, 20 Tô com minutos. dor aqui, né? E acabou, tal, dá um medicamento e a gente sai. Eu acredito que seja um atendimento mais longo também, né? Mais longo e no sentido de você acompanhar o paciente ao longo da vida. Então, você vai conhecer ele melhor, né? Então, você vai conhecer a família, você vai conhecer o que ele faz, você vai, de fato, criar um vínculo com aquele paciente. Então, isso fica mais fácil, tanto para a gente, profissional, para ajudar, né, essa queixa, enfim, que ele traz, até mesmo para o paciente, que ele se sente ouvido, se sente valorizado, enfim. E tem muito essa questão da gente não dividir. Então, se você chegar para mim com uma queixa de dor no estômago, dor de cabeça, enfim, até mesmo queixas de saúde mental, a gente atende tudo, né? Então, quando a gente não tem o manejo, quando são coisas mais complexas, né, aí sim a gente encaminha para o especialista focal, né, que aí seria o neurologista, o psiquiatra, o gastro, enfim. Então, é mais esse sentido. E a gente entende também esse indivíduo numa comunidade, né? A gente não pode esquecer do comunidade, da medicina de família e comunidade. Então, a comunidade como um gerador de saúde ou de doença, né? Então, o contexto que essa pessoa vive... Principalmente até as psicológicas muito, aí, né? Totalmente, os estresses, sociais, né? Então, tudo isso influencia na nossa saúde, né? Então, a gente olha para isso também. Que legal, interessante. E eu achei muito legal, né? A medicina da nova era, né? Gostaria que você contasse um pouco para nós sobre o nome, sobre qual que é o objetivo, a missão, porque me parece que a nova era está resgatando a era da medicina antiga, né? Você tratando aí com cannabis... Coisa mais humanizada. Talvez, fitoterápico, uma coisa com bem menos efeitos colaterais, que vamos falar muito sobre essas coisas ainda, mas você está resgatando uma medicina tradicional, sei lá, indiana, chinesa, né? Que tudo era um tratamento com chás, à base de ervas, né? Alguma coisa assim. Então, explica um pouco para nós aí sobre a medicina da nova era e parabéns, viu? Muito legal. A medicina da nova era é um nome que eu criei, assim, pro meu Instagram profissional, mas acaba que vira o nome do que eu acredito, né? Legal. Do meu projeto, assim. E tem muito essa coisa da gente trabalhar com coisas novas, né? Mas, ao mesmo tempo, resgatar, né, a medicina que a gente fazia antigamente, resgatar esses saberes ancestrais, né? Porque o que a gente vê hoje em dia são as pessoas cada vez mais adoecidas, né? Cada vez mais... Com química, tomando química, né? Sim, procurando uma pílula mágica que não existe, cada vez mais número de câncer, né? Problema de saúde mental. Então, assim, que medicina é essa que a gente está fazendo, né? Que não está deixando as pessoas mais saudáveis, né? Então, a gente tem que resgatar, né? Aquela medicina mais natural, né? Lembrar também da capacidade do corpo humano de reagir, se recuperar, né? Então, assim, você sente qualquer coisinha, você já vai lá e medica. Você não tratar dá tempo... o corpo com o próprio corpo, é você ativar mecanismos do próprio corpo, né? Eu até achei legal que ela falou, que ela estava contando um pouco lá do trabalho dela, né? Que até mesmo quando você pega um paciente antes de caminhar para algum especialista da área, eu acredito que você faça um trabalho porque a gente sabe quando vai para um especialista, muitas vezes já entra na questão de medicamento, de uma coisa mais... Então, acho que esse trabalho... antes de chegar, né? Dá pra gente resolver uma coisa mais natural, né? Então, acho que isso é bem legal. Me chamou atenção quando ela falou essa questão. De lembrar que a gente tem essa capacidade, né? De se reorganizar, né? E a gente esquece disso, né? Então, a gente só quer medicar e continuamos doentes, né? Então, antes da gente fazer qualquer intervenção, né? Olhar...
para si, né? Essa questão do autoconhecimento, né? Que eu, assim, sou apaixonada e eu acredito que tem tudo a ver com saúde, porque ninguém melhor do que você para se conhecer, para saber o que você sente, né? Então, saber resgatar como lidar, isso né? também. Quando você entende isso, você se autoconhece, você sabe o caminho a seguir, né? Você sabe lidar, entendeu? Legal, e aí você leva para o médico com muito mais clareza, né? A sua queixa, e aí consegue resolver também com muito mais facilidade, né? Medicina da nova era vindo com tudo aí. Bom, agora vamos à parte técnica, Luizinho. Agora eu quero saber muita coisa sobre isso. Por que você escolheu estudar a cannabis? Isso era uma coisa que não existia nos livros, acho que de medicina, coisa 10, 15 anos atrás. Você até retroagir por que a medicina e depois entrar, né? Por que ela escolha da medicina e já entrava no porquê da cannabis. Porque acho que, né, esse tipo de tratamento, né? Sim, essa escolha. Por que escolheu isso, né? Você chegou a ter um contato com pacientes que tiveram bons resultados, você leu muito sobre isso, porque realmente são poucos médicos, né, que trabalham com isso, deve ter um tabu também entre vocês, né, que depois também vamos conversar sobre isso, mas o que se torna um médico apto a tratar um paciente com cannabis? Acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de saber também. Tá, vamos lá. Bom, nós todos, né, gostaríamos. Para começar, assim, né, eu sempre quis ser médica, não tem muita uma explicação, na minha família não tem ninguém médico, não tem nenhuma referência, mas eu cismei que eu queria e fui, né? Então, durante a faculdade, até mesmo antes de entrar na faculdade, eu passei por várias crises, assim, no sentido de não me identificar, né? Eu demorei muito para entrar na faculdade, fiz 4 anos de cursinho, então, aí já foi uma luta, né? E aí, quando eu entrei, né, que era para ser, assim, o meu grande sonho, eu comecei a me deparar com uma medicina que eu não fazia sentido para mim. Com várias dúvidas, aumentou as dúvidas. Eu falei, gente, mas peraí, é isso? Então, ao longo da minha trajetória, né, na graduação, eu passei por várias crises nesse sentido. Assim, que medicina é essa que a gente está fazendo, sabe? De dividir o corpo humano e não olhar para o paciente como um todo, sabe? E de só querer intervir, medicar. Então, assim, foi um processo longo aí nesse sentido. Então, eu sempre gostei de práticas integrativas, né? Então, o que são as práticas integrativas? Fitoterapia é uma delas, yoga, meditação, né? Então, a medicina tradicional chinesa, o Ayurveda, né? Que é a medicina tradicional indiana. Enfim, tem diversas práticas. Então, eu sempre gostei disso. Só que a gente ainda não tem muito espaço, né? Na sociedade para trabalhar com isso. Então, a gente, né? É um trabalho de formiguinha, exatamente. Mas, assim, é o que brilha meu olho, é o que eu amo. Então, tenho várias formações nesse sentido, assim, gosto muito. E aí, a medicina de família veio no sentido de ver o paciente como um todo, né? Não fazia sentido eu estudar só o trato digestivo do paciente, só tratar condições daquilo ali. Mas como assim, sabe? A gente tem um corpo inteiro, né? Tudo está conectado. Então, a medicina de família veio nesse sentido para mim. E também de atender todas as faixas etárias. Então, eu adoro atender criança, eu adoro atender idoso, o adulto, o jovem, todas as suas fases. Então, foi isso que brilhou meu olho também nessa especialidade, né? De ser algo generalista, amplo. Mas não por isso é simples, tá? É bem complexo, né? Você atender um paciente, enfim, com são todas as suas fases, queixas. né? Não, são várias fases de paciente, né? Adulto, criança. E então, muitas vezes muito. você não consegue resolver a questão de saúde dele porque é uma questão social, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo no SUS, né? Tem 1 ano só que eu não estou mais no SUS. Então, assim, são questões que eu não consigo resolver, né? Que são estruturais mesmo, né? Então, o paciente não tem o que comer. Você vai falar para ele, você que é nutricionista, olha, você tem que comer isso, sei lá, arroz integral. Sem saber se ele pode comprar isso. Exatamente. Ele não pode, ele não tem o que comer, ele tá ali tentando, sabe, sobreviver, sabe? Não, você precisa fazer exercício físico. Não, o paciente trabalha, sei lá, quase 24 horas por dia para ter ali, né, a sobrevivência. Então, é muito complexo isso, sabe? Isso são coisas que a gente ainda não consegue lidar muito bem, né? Mas claro que a medicina de família, ela é muito forte no SUS, né? Mas agora a gente está vendo um crescimento também para a saúde suplementar, né? Para a saúde privada, né? Dos planos de saúde e tudo. Porque a gente está entendendo que é o que resolve, né? Você tem um plano de saúde, você vai em vários especialistas, cada um pensa de uma forma, trata Confunde o paciente muitas vezes. Você fica perdido. O próprio especialista da mesma área
também tem vários pensamentos diferentes. Daí a pessoa fica maluca. Não só em áreas diferentes. Aí o leigo fica doidinho. Eu vou procurar uma segunda opinião da mesma área. Nossa, escuta outra coisa. Aí tem o Dr. Google também. Aí mais uma opinião. O Dr. Google é o mais procurado hoje em dia. Nossa, Pô, nem faz. E aí a cannabis entrou na sua vida, assim, porque você via esses pacientes. É difícil também chegar até eles, né? Nessas pessoas. Talvez não tenha acesso a essa cultura. Até mesmo você falou a cultura, até mesmo de entrar na parte da cannabis, assim, eu também trabalho numa questão mais integrativa com o paciente na nutrição. Eu acredito em um acompanhamento a longo prazo, tudo que envolve ele se alimentar ou não. Então, eu me conecto muito com o jeito que você trabalha. Só que a gente vê que é uma coisa muito cultural dos pacientes. Então, assim, até antes de entrar porque a gente vai ficar muito tempo falando da cannabis, então, assim, como que os pacientes chegam para você? Porque a gente sabe que eles chegam querendo alguma coisa. Vai no meu consultório, eles esperam uma dieta de início para que resolva o problema deles. E eu não trabalho dessa maneira. Como você também não trabalho com medicamento que vai resolver algo pontual. Como que eles chegam para você, geralmente, assim? Com essa necessidade, ou eles já entendem um pouco? Assim, tem de tudo, né? Um pouco antes disso, falando como a cannabis entrou, né, aí na minha medicina, foi durante a pandemia, assim, eu acho que, eu não lembro exatamente, mas eu vi alguma coisa e eu falei, gente, o que é isso? Peraí, vamos ver, sabe? E aí eu comecei a estudar durante a pandemia, naquele momento que a gente estava mais recluso, né, e tal. E aí eu me apaixonei, assim, e tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Porque é algo natural, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Algo que equilibra o nosso corpo, o nosso sistema, e tá no corpo inteiro. Então, assim, tem tudo a ver com o que eu acredito, né? E sobre os pacientes que chegam, assim, tem de tudo. Tem paciente que, assim, já tentou de tudo, já não aguenta mais, já fez todos os tratamentos possíveis, e aí tá ali vendo a cannabis medicinal a última solução, a última alternativa. Tem paciente que já tem uma consciência legal, né? Porque a gente está avançando, né, no conhecimento, na informação. É um paciente que quer saber mais sobre. É um paciente também que tá cansado dessas intervenções de medicação, né? Você também não acredita mais nisso também, né? Sim, não resolve o problema dele, né? E tem paciente que vem, assim, mais de curioso, né? E acaba se encantando também. Então, assim, tem de tudo, sabe? Legal. Tem aquele também que procura o milagre, né? A pílula mágica, eu sempre friso que, assim, não existe, né? A cannabis é uma ferramenta terapêutica maravilhosa, incrível, mas não só ela, né? A gente tem que olhar para tudo, sim, sem dúvida. Tá. E como que é feito esse tratamento? Não é fumado, né? Não é aquela coisa de... pode ser, né? Ou pode ser. Na verdade, eu estava até lendo um pouco sobre isso, que existe tratamentos inaláveis, né? Para algumas coisas, né? Para fumaça. Mas é lógico que não é fumaça com papel, é vaporizada, de uma maneira diferente. Como que é feito esse tratamento? É óleo? Como que é calculada essa dose? Como que você... Tá. Bom, o tratamento, hoje a gente já tem um mundo de possibilidades, né? Mas, basicamente, a primeira opção, assim, que a gente utiliza é a via oral, né? Então, é o óleo, é um óleozinho, as gotinhas ali da felicidade. Mas tem várias opções. A gente tem gummies, que é uma balinha, tem comprimido, tem... uso vaporizado também, né, que tem indicação. Ele nunca é a primeira opção, mas ele tem indicação, sim, em casos que a gente precisa de um resgate, né? Então, por exemplo, paciente com epilepsia, numa crise, ou paciente com crise de ansiedade, né? Porque o efeito é mais rápido, né, da via vaporizada, mas não é fumada. Acho que é importante a gente diferenciar isso, né? O uso recreativo para o uso medicinal, né? Apesar do uso recreativo também ser terapêutico, né? A gente sabe que muita gente usa para, enfim, para relaxar, para dormir e tal, a gente tem que entender que existe uma diferença, né? Porque o uso medicinal, a gente sabe o que a gente está utilizando, né? A gente tem um controle da substância e tudo, e a gente tem um raciocínio clínico, né? Totalmente diferente do uso recreativo. Então, o uso vaporizado no uso medicinal, a gente utiliza um vaporizador, né? Para, enfim, proteger as vias aéreas e tudo mais, e ela tem indicação terapêutica também. Não é a mais comum, mas a gente utiliza, né? O que a gente mais usa mesmo é o óleo, são as gotinhas, né? Assim, a primeira opção mesmo de tratamento. E assim, a pessoa que começa a utilizar, assim, ela tem resultado não, mas já começa a ter uma questão rápida, assim, ou é com o tempo, como que é? Sim, isso é complexo. O efeito, né,
do extrato ali, da cannabis, né, que a gente utiliza, a gente já sente no início. Não é igual, por exemplo, um medicamento controlado, né, que muitos pacientes fazem uso hoje em dia, que demora umas semanas para começar a fazer efeito. Não. A cannabis, ela já faz efeito no início, mas tem uma coisa muito interessante que é a dose ideal. Então, assim, cada organismo tem uma dose ideal. A gente ainda não tem nenhum exame que mostre, né, assim, qual é a sua dose, igual um exame de sangue. Legal. A gente até tem alguns testes genéticos, mas ainda não são muito acessíveis. É adaptativo, assim, você começa com uma dosagem, talvez pode diminuir, aumentar, Isso, né? A gente faz uma titulação de dose. Então, a gente sempre começa com uma dose baixa e vai titulando até encontrar a dose ideal do paciente. E aí, assim, tem uma coisa que a gente precisa falar também, que é a modulação do sistema, né? Então, assim, a gente tem um sistema que chama sistema endocannabinoide, né? Então, esse sistema, a gente descobriu, né, a existência dele tem muito pouco tempo, né? Tem 30, 40 anos, Então, assim, na faculdade eu nunca nem ouvi falar disso. Para medicina, né? Assim, muito novo. 30, 40 anos é muito pouco, né? Muito novo, né, para o mundo da ciência. Então, é uma super descoberta, né? E a gente, assim, apesar de já saber bastante coisa sobre ele, a gente ainda tem muito o que entender, sabe? O que descobrir. Porque é um sistema que está no nosso corpo inteiro, né? Então, a gente tem receptores desse sistema em todos os órgãos, em todos os sistemas. A gente tem muito receptor no sistema nervoso, né? Mas no corpo inteiro, tá? E aí a gente entendeu que existe a teoria da deficiência do sistema endocannabinoide. Então, por diversas razões, né, assim, nosso estilo de vida, estresse crônico, alimentação, que a gente não come bem, né, enfim, sedentarismo, e com a idade também, né, quanto mais velha a gente fica deficiente nesse sistema. Então, esse sistema desequilibra. Como se fosse um estoque que vai diminuindo com o tempo. Isso. Você vai até com um parente, estava conversando, eu falei um pouco da creatina para ele, que eu trabalho, que é uma coisa estocável. Então, eu já meio que relacionei com... O corpo, ele produz a anandatina que se liga aos receptores endocannabinoides. Então, acho que a falta, né, esse desequilíbrio, né, do próprio organismo... Isso. Então, isso é anandamida, né? Anandamida? Isso, anandamida. Essa palavra é linda, assim. Anandamida. É uma palavra em sânscrito que significa molécula da felicidade. Olha só. É o THC natural nosso. Anandamida. A gente produz Anandamida, isso. Anandamida. Anandamida. Então, a gente produz, né, substâncias muito parecidas com as da planta, né? Então, por isso que... É muito bonito isso, né? Porque a gente é natureza também, né? E a gente esquece disso. Desculpa interromper, mas é legal, né? Porque é uma coisa que a gente já tem no nosso corpo. Então, a gente está só aumentando algo da felicidade, molécula da felicidade. Muito legal. Exato. Então, quando a gente faz o uso... então, a gente tem, né, esse sistema em desequilíbrio. Quando a gente faz o uso dos compostos da planta, da cannabis, é como se a gente fizesse uma reposição, sabe, do que está faltando. E a gente tem, de novo, o equilíbrio do sistema. Legal. E esse sistema, ele regula várias funções do nosso corpo, né? Então, regula humor, apetite, sono, participa do processo de inflamação, dor, metabolismo, neuroproteção. Então, assim, são diversas funções. Então, quando ele está equilibrado, tudo isso também fica equilibrado, entendeu? Então, é muito bonito, né? Você ter um sistema que regula tudo, né? E aí, quando a gente começa o tratamento, o que a gente está buscando é o equilíbrio desse sistema. E essa modulação que é o complexo do tratamento, sabe? Por isso que é interessante, é importante, né? Eu acho que para o sucesso precisa ter uma orientação, um acompanhamento, né, médico. A gente buscar essa modulação, que depende muito, sabe? Tem paciente que já tem resultados incríveis em menos de um mês, tem paciente que demora um pouquinho mais, sabe? É muito individual isso, porque cada sistema é único, né? Cada um tem o seu e a gente precisa olhar, né, com essa individualidade para cada um. Então, por isso que não é tão simples, sabe? Não é só sair tomando, né? Então, a gente precisa encontrar essa dose terapêutica, que é a dose em que você vai ter o seu sistema em equilíbrio e as suas queixas amenizadas, né? Sim. O que você busca ali, tranquilo. Você prescreveu, é fácil encontrar? Assim, como que é, por exemplo... Você é do Rio de Janeiro, então não sei se lá é mais fácil. Mas vamos dizer que eu sou daqui de Taubaté, você prescreve para mim, eu encontro?
Como que é essa questão? Tá, bom, preço, valor, é caro, não é? Sim, interessante. A gente, hoje, o acesso é muito mais facilitado, né? Há um tempo atrás, isso era muito mais difícil, mas hoje a gente tem, basicamente, 3 formas de conseguir a medicação, que é o óleo nacional, né? Então, a gente tem associações de pacientes produzindo, né? Legal. Com permissão e tudo. A gente tem a Abrace, que é a pioneira, né? A associação pioneira lá da Paraíba. Mas tem várias já, tá crescendo pra caramba. Então, óleo nacional. A gente tem o óleo importado, né? Que a gente consegue importar com uma autorização da Anvisa, que, pasme, é bem tranquilo, não é nada burocrático. E tem já em farmácia algumas opções, sabe? Que não são as mais... Uma coisa mais restrita de conseguir e tal, assim, mais... Não, se você for na farmácia com a receita médica, ali, precisa de receita médica, tudo isso, tá? Qualquer uma dessas 3 maneiras. Mas o medicamento da farmácia, ele não é tão acessível, ele é caro, ele é bem específico, sabe? Então, assim, hoje eu trabalho com essas 2 formas, que é o importado, né? E o nacional. E o nacional. Legal. Das associações. Dentre essas 2 tem, assim, uma preferência por alguma ou é... Depende muito. Eu deixo muito livre, assim, pro paciente, porque eu entendo que, às vezes, o nacional faz mais sentido, né, pra ele. Uma causa bacana também, privilegiar né? aqui o, né, produção. E as associações fazem um trabalho muito legal. Assim, na verdade, o boom da cannabis medicinal no Brasil foi por conta das associações, sabe? Uma pressão de pacientes, né? Geralmente pacientes com questões de saúde mais graves, né? E as famílias desses pacientes, então, eles já vendo que isso é uma possibilidade lá fora e com muitos resultados, eles começaram a pressionar aqui e começaram a fazer seu próprio óleo, entendeu? Basicamente isso. E começaram essa pressão, porque, tá tendo resultado aqui, vamos ampliar isso, né? Vamos facilitar esse acesso. Eu vi uma mãe, uma entrevista, né, estudando um pouco sobre o assunto, né, que a filha dela tinha doente, ela mesma estudou como é que plantava, fabricava o óleo, ela fazia no quintal da casa dela. E hoje ela é chefe de uma associação, assim. A PEP, né? Eu acho que você tá falando. Eu não sei, eu não vou lembrar o nome, mas é muito legal, assim, ela resgata mais de, sei lá, tantas pessoas que ela produz o óleo para essas famílias, assim, sabe? Exatamente. Muita gente. E ela que começou com isso ilegalmente, mas, seu filho é doente ali, a única coisa que ajuda, que sabe, você faz qualquer coisa. Até pra você falar um negócio de ser importado. Então, fora do país, isso é muito mais aceito. Em outros países, assim. Bem mais tranquilo. Aqui no assim, Brasil, que ainda o negócio está começando a caminhar um pouco mais. Sim, está avançando um pouco mais, mas ainda tem muito que a gente avançar, né? Então, essas famílias, esses pacientes que trouxeram, assim, sabe, essa jornada, e a gente está onde está hoje por conta deles, assim, né? Então, eu deixo muito livre para o paciente escolher valores, né? Hoje, eu acho que eu diria que é o mesmo valor, assim, nacional com o importado. Os importados, hoje a gente consegue ter uma variedade maior, assim, sabe? Porque a planta tem mais de 500 compostos, né? Dentre eles, mais de 150 fitocannabinoides, né? Que são essas substâncias que a gente vai falar um pouquinho ainda, né? Então, a gente pode fazer 1 milhão de combinações, né? Então, o importado, ele oferece... Uma variação maior. Sim, de concentrações, de tipos, sabe? Sim. Então, o importado, ele oferece mais opções nesse sentido, tá? E essas outras apresentações que eu falei, gummy, né? Vaporizado, enfim. Balinha, tal, essas coisas. Isso. O importado tem essa coisa, tá mais, né, evoluída nesse sentido. Mas os óleos nacionais são muito bons, assim, de altíssima qualidade, pacientes com ótimos resultados usando também. Tá. Você falou desses mais de 400 componentes. O mais utilizado é o canabidiol e o delta 9 tetrahidrocannabidiol. É isso. Qual que é a diferença deles assim? Eles atuam, cada um é o mesmo sistema endocannabinoide. Isso. Mas um é, sei lá, agonista, antagonista, um ativa, outro... Como que é? Por exemplo, porque eu fiquei sabendo... O normal é aquela coisa da larica, né? Usou cannabis, todo mundo tem larica. Mas tem também para tirar o apetite, para tirar o apetite, interessante, né? Então, qual que é a diferença dos dois e qual o tratamento utilizado? Tá. A gente tem, muitos fitocannabinoides, né? O mais conhecido, o mais famoso é o CBD, né? Que é o canabidiol. E o THC, que é muito conhecido também, né? E tem uma indicação bem importante, né? Terapêutica. Só que o THC é aquele que existe todo um tabu, né? Porque é o canabinoide que dá o barato, né? Entendi. Quando você faz uso fumado, inalado. Então, é o que dá a larica, né? É isso. Só que quando a gente faz o uso fumado, a dose de THC é muito alta.
né? Então, é diferente do uso medicinal, que a gente usa uma dose baixa, controlada, né? E bem devagarzinho, assim. Então, não tem efeitos colaterais, né? Se existir algum efeito colateral, seria o THC. Mas como a gente usa uma dose menor, né, geralmente, é bem tranquilo, tá? Mas é muito importante a gente falar sobre o THC e tirar o tabu dele. Mas ele é muito importante para dor crônica, para insônia, tá? A gente utiliza muito. Legal. E o que tem sido utilizado para a questão do apetite é o THCV, que é um derivado do THC. Então, ele, em vez de dar apetite, ele tira o apetite. Ajuda no processo de emagrecimento. Sim, legal, então já tem alguns estudos nesse sentido, qual que sabe? THC? THCV. V. V no final. Tem um Vzinho ali. Isso. Então, a gente já tem alguns estudos nesse sentido, sabe? Para pacientes obesos, né? Para essa coisa do emagrecimento. Quando você tem pacientes que você começa o tratamento, eles relatam, nossa, estou sentindo mais fome. Existe isso, um relato assim disso? Assim, a gente depende muito, né? Cada organismo reage de um jeito, assim. Mas em alguns casos isso é importante, né? Por exemplo, o paciente oncológico, né? Legal. Ele precisa disso. Estimular o apetite. Então, estimula o apetite. Mas, no geral, a gente usa mais o CBD em maior concentração, né? E o CBD em maior concentração, ele regula o apetite, ele tira. Então, porque ele te deixa mais tranquilo, né? Então, assim, falando mais das ações de cada canabinoide, né? O CBD, ele tem muito essa ação ansiolítica, né? Então, ele te acalma, né? Ele tem ação anti-inflamatória, importante, analgésica, antioxidante também, né? O THC, ele já pode ser ansiogênico, ou seja, gerar ansiedade em algumas doses, em alguns pacientes, né? Depende da sensibilidade dessa pessoa. A gente utiliza muito, ele é hipnótico, ele dá um soninho, então é bom para insônia, para a questão da dor também, é muito utilizado, né? Então, basicamente, são essas diferenças entre os dois. Mas a gente tem vários fitocannabinoides. E geralmente eles são compostos ou é separado? Como que... Legal, bem interessante você falar essa pergunta, porque assim, existe a planta, né, inteira, e existem alguns medicamentos, por exemplo, que é o CBD isolado. Isolado. Existe, isso. Então, a gente tem o full spectrum, que é a planta inteira, todos os fitocannabinoides, e é a forma que eu gosto de trabalhar, porque eu acredito no poder da planta. Por inteiro, né? Exato. A gente sabe, né, que existe o efeito comitiva, que é o quê? Que é quando todos os fitocannabinoides estão juntos, eles atuam em sinergia, trazendo o maior equilíbrio desse sistema. Legal. Tá? Mas, por exemplo, tem gente que a gente não pode usar o THC, né? O atleta, por exemplo, a gente não usa, né? Porque tem a questão do doping. Eu tenho que perguntar isso pra você, mas pode continuar. Que por causa da Copa, eu achei legal uma questão que eu li sobre atletas, mas pode continuar depois. Então, o atleta não pode usar o THC. Então, a gente usa um CBD isolado ou um espectro amplo, que é só alguns canabinoides. Então, tem essas especificações, sabe? É um mundo, né? Que eu fiquei curioso, porque eu vi a questão do doping, né? Que acho que agora que você esclareceu, que o CBD isolado, ele não vai cair num doping. Porque atleta, você vê assim, que hoje eu trabalho também no clube de futebol, né? Então, você vê que atleta é muito ansioso, ansiedade de jogo, aquela expectativa. Então, eu acredito que seja muito benéfico muito, no tratamento. Já é muito utilizado. E eu fiquei curioso por não sair no doping. Então, é legal você trazer essa especificidade. O assim. CBD é muito utilizado já, tá? Parece que o Richarlison da seleção, ele faz tratamento com Eu imagino que vários devem pra ansiedade mesmo. Ele é um cara de 22 Legal. anos e ele parece que publicamente fala que ele faz tratamento com canabidiol e tal. Bem legal. Ele é um cara legal, assim. Tem muito atleta de elite fazendo tratamento, sabe? Para ansiedade, para questão da recuperação muscular também, sabe? Já tem estudos nesse sentido. Então é bem legal. Até, assim, os pacientes que te buscam, assim, que você começa o tratamento, as queixas maiores é o quê? Ansiedade, problemas mais, assim, mentais. Acho que 80% é saúde mental. Tá todo mundo bem adoecido nesse sentido, né? Então, a ansiedade, depressão, chega para mim também muito paciente com Alzheimer, né? A gente tem bastante resultado com Alzheimer, autismo, né? As crianças com autismo, dor crônica também é uma queixa bem prevalente.
que mais? Chega de tudo, assim, mas eu acho que essas são as principais. Legal você ter falado isso aí de Alzheimer, né? Porque, querendo ou não, uma doença degenerativa que vai, né, diminuindo ali suas sinapses, neurônios. E a gente sempre teve aquela cultura de fumar maconha acaba com seus neurônios, né? E aí, lendo, né, sobre o assunto, eu vi que ele causa neurogênese, né? Ele produz novos neurônios, né? Como que funciona isso, assim, no tratamento para essas doenças degenerativas? Sim, esse é um tabu que a gente precisa, é um mito, né? Tem um X no meio, né? Porque é o oposto, realmente, é o oposto, né? A maconha, na cannabis, ela faz neuroproteção, né? Então, pelo contrário, né? Ela não destrói neurônios. Ela ajuda na atividade cerebral, né? Então, tanto pelo seu efeito antioxidante, mas a gente tem o estudo já orientando nesse sentido, de neuroproteção, tá? Então, o paciente com Alzheimer, é muito legal a gente falar, quando a gente faz o tratamento com a cannabis nesse paciente, a gente não tem reversão do quadro, tá? Não existe. Mas a gente consegue preservar o que ele ainda tem de sinapse. Evita aquela progressão rápida, né? Isso, exatamente. Então, a gente consegue retardar o processo, né? O que existe ali de saudável, né, no cérebro dele, a gente consegue... Uma sobrevida de qualidade para ele, né? Isso, exatamente, tá? Então, é nesse sentido. E tem mesmo essa questão, sabe? Muitos pacientes chegam, assim, com uma queixa de dor crônica, por exemplo. É bem comum. E aí, no retorno, né, no acompanhamento, ele relata assim, olha, nossa, interessante, eu estou muito mais focado, eu estou mais produtivo, eu consigo ler melhor, sabe? Isso aconteceu comigo, inclusive, assim. Então, tem uma atuação na cognição, sabe? Porque você tem o equilíbrio do sistema, né? Então, tudo funciona, né, de forma mais eficiente. Então, eu acho que o nosso mundo proporciona a gente desequilibrar, né? Então, você trazendo uma questão, assim, natural é muito legal, muito esclarecedor, né? E eu gosto muito da ideia de que você não precisa estar doente para fazer uso, sabe? E já tem muito paciente chegando com essa orientação, assim, né? A pessoa lê, estuda, no sentido de qualidade de vida, bem-estar, sabe? Quero estar melhor, quero me sentir melhor. Você não precisa estar doente para você se tratar, sabe? Legal. Para você fazer o uso da planta, né? Mas estão falando você fala de tratamento, né, com a cannabis, né? Não deixa de ser, né, um fármaco natural, fitoterápico, enfim. Mas ela acaba curando patologias ou ela tem aquela coisa de aliviar os sintomas de algumas patologias? Tá, complexa essa pergunta. Vamos lá. Ela alivia os sintomas, né? Mas é difícil a gente falar, né, que se cura ou não. Acho que é muito... A cura é muito ampla, essa palavra, né? Mas eu tenho paciente, assim, sei lá, vem vários exemplos na minha cabeça. Da pessoa chegar com um sintoma, assim, né, sei lá, menopausa. Sintomas da menopausa, né, que afetam bastante a mulher. Ela começar o tratamento e ela nem lembrar mais de como era ter, sabe? Os fogachos, o mal-estar, sei lá. É muito incrível ela isso, continua tendo aquela transição, só com os sintomas muito mais amenos, aliviada, né, tranquila, auto-equilibrada. Exatamente. Né, isso não quer dizer que ela não vá sentir, sabe? Mas não com aquela intensidade. Está acontecendo, mas não com a intensidade, né? Legal, isso aí alivia, né? Então, e aí você pergunta pra ela, você se sente curada? Isso é muito individual, né? Então... Ela vai responder que talvez sim, né? Entende? Você tem casos de pacientes, assim, com compulsão alimentar, assim, essa questão? Porque você estava me falando, porque entra a questão da cura, né? Se eu sou uma pessoa que tem compulsão, se eu começo a fazer um tratamento e reduzo essa compulsão, talvez eu esteja curado. Tá curado. Então, se você tem essa questão também de pacientes com compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela tem muita relação com a ansiedade, né? Total. Na verdade, tudo tem relação, né, gente? Porque a comida, eu fala dos pacientes que geralmente é o último ponto, né? O último estágio é comer, que vai trazer esse conforto, né? Sim. Então, quando você faz o tratamento e fica mais tranquilo, menos ansioso, consequentemente, você regula essa questão da compulsão, né? A compulsão é bem complexo, né, de tratar, mas a gente tem bons resultados. É um dos pontos que ajudam, auxiliam nesse complexo de coisas ali, né? Sim, muito total. Legal. Ó, Faustão, vamos aqui, ó, mostrar a pauta aqui, ó. Daqui, cara, esse negócio aqui, para de mostrar as pautas, é tão importante. Antes, já que já deu esse corte, falar um pouco aqui do... Zastras. Lembrando a galera. Lembrando a galera que apoia. Boa, vamos dar a Isa, dá uma calma pra ela um pouquinho, né? Bebe uma aguinha. Tá muito metralhadora aqui. Né? A gente sabe por quê? A assistente dela já tá olhando com cara feio. Já tá olhando com cara...
Gente, se eu estiver falando muito, pelo amor de Deus, é porque tem muito assunto. Eu tô hipnotizado, eu tô assim, ó. Tá muito, tem muito mais assunto aqui. Demais, tem muito mais assunto. É um assunto aqui, assim, velho. cara, é uma quebra, acho que tem que ser falado mais isso, ó, né? Cocadaria Vovó Tutu na área. Cocadaria Vovó Tutu, já conhece? Biritas Bar, entendeu? Biritas Bar. Vou trazer pra sua mãe, ela vai mandar pra você. Zastras, loja de esporte, Hot Fit, indumentárias, calçados, etc. Só qualidade aqui, Luizinho. Ó. Lembrando que esse episódio de hoje, terça-feira, tá? Vai ser na terça-feira? Terça-feira, às 7 horas, depois a gente vai falar um pouco mais. Boa. Mas é por causa do Jogo do Brasil, né? É verdade. É um negocinho? Eu tô esperando o Hexa também, Luizinho. Vem, né? Então vai ser ano bem. Bom, vamos continuar aqui. Manda uma aí. Boa. Você falou sobre aliviar sintomas de menopausa, dores, essas coisas. Eu acho muito, assim, interessante, né? Entre aspas, uma doença chamada fibromialgia. Porque é uma associação de doenças, né? Uma artrite é doença psiquiátrica, psicológica, é tudo, geralmente acarretando muito idosos, né? Não sei como é que tá aí na juventude, tem também, mas é mais idosos. Mulher Até tem jovem, o caso... mulher jovem também, 40, olha só, não sabia. anos. Pra mim, minha mãe teve, eu vi a situação dela, é muito grave, Triste. ela sentia dor do couro cabeludo até o dedão, né? Ia em reumato, que ajudou, claro, assim, mas você vê que era bem grave. A cannabis é efetiva nesse tipo de tratamento de aliviar os sintomas, porque a artrite não tem cura. A gente sabe que aquele processo ali, né, tal, autoimune, não vai curar. Mas ela melhora, alivia a dor, tudo isso. Caramba, que mágico, hein? Nossa, eu tenho muitos pacientes com fibromialgia. É uma doença muito complexa, realmente, né? Porque tem todas essas questões, né? É multifatorial. Judia a gente muito não da entende pessoa, né? Judia muito, demais, incapacita né? muito. Eu acho que só quem vive mesmo, quem viu alguém tendo essa doença, que acredita, porque... Não dá pra acreditar, meu. Por muito tempo não se acreditava, né? Que, sim. isso aí é piti, né? Mas não, é uma doença muito incapacitante, muita dor, o paciente sente. E é multifatorial, né? Então a gente não entende muito bem a causa. E a gente não tem muito resultado com os medicamentos convencionais. Olha só. Mas a cannabis atua e com muito sucesso, porque vai Que tratar legal. a dor, vai tratar o humor, né? THC geralmente... ou CDB nesse caso? CBD. Depende. O CBD, tem paciente que tem resposta legal já com CBD, tem paciente que a gente tem que entrar com mais THC, tá? Olha. Isso é bem E individual tudo nessa modulação, mesmo. né? Tudo nessa modulação que você vai achando, né? Na Sim. titulação da Mas da os estudos dosagem. orientam para utilizar o THC, sim, tá? É que a gente sempre começa devagar, mais com CBD, para ir vendo, né, como vai ser a resposta. Então, atua na questão do humor, né, que a fibromialgia traz também, nessa questão de saúde mental, dor, a inflamação, né? Então, a gente consegue atuar bem... É bem legal, assim, para esses pacientes. Tem vários, assim. Eu até tinha esquecido de falar. Legal, fibromialgia, pô, é realmente debilitante para o paciente que tem, né? Então, outra coisa, né? Porque a única coisa que eu acho que melhora também um pouco da fibromialgia é os corticoides, né? Que aí você toma aquela carga, você faz uma pulsoterapia, enfim, né? E melhora, alivia, mas vai voltar esses sintomas. Como que você acha o uso prolongado da cannabis, né? Tudo assim, ele causa dependência, né? Como todo mundo fala, vai ficar viciado, né? Como que é isso? Não consegue, legal. Não, assim, né? É complexo, mas assim, vamos lá, vou tentar explicar. A ideia do uso medicinal da cannabis é que seja um uso contínuo, tá? Para a gente ter a modulação desse sistema e entender como se fosse uma reposição mesmo, igual faz a suplementação, né, na nutrição. Eu falei até da creatina, desse exemplo. Creatina você não toma hoje, vou parar, não, é pro resto da vida. Se você tiver uma titulação bacana ali, não prejudicial, você pode, tem que ser para o resto da vida, né? Então, Isso. Acredito que seja uma coisa assim, né? A cannabis é o mesmo contínuo, pensamento. Né? O resto da vida a gente fala muito longe, mas uma coisa contínua. Contínuo, até você entender que aquilo ali vai te ajudar, né? E aí, o que você perguntou mesmo? Do corticoide, né? Eu falei do corticoide, né? Porque, assim, ele trata, alivia no momento, né? E tal. E você, com a cannabis que você disse que tem esse alívio, né? Dos sintomas, se você poderia tomar por muito tempo... Se vicia, né? Você perguntou, né? Se vicia também. E outra coisa que eu achei até interessante, já complementando, desculpa aqui, falando do corticoide, pacientes transplantados, eles estão trocando o corticoide pelo... Aí eu já não sei se é o CBD ou o THC, você pode falar. Mas interessante, porque eles vão tomar pro resto da vida, né? Pacientes transplantados, eles têm que tomar, fazer, né? Imunossupressão, essas coisas tudo. Sim. Então é interessante estar substituindo um remédio que... Cheio de efeito colateral, né? Caramba, né? Agora a cannabis vindo pra cima desse lado, né? Imagina a indústria farmacêutica, como é que fica desse... Eles uma estão briga, tudo né? com a orelha em pé, também, meu né? filho. Tudo com a orelha em pé. E até pegando a indústria farmacêutica, tem muito preconceito
Assim, vou falar de duas partes. Primeiro, da parte medicinal, dos médicos mesmo. E segundo, de paciente. Você vai lá prescrever, eu acho que você deve explicar. Caramba, vou fumar maconha na cabeça do paciente. É verdade. Não sei, né? Às vezes, pacientes que não tem um pouco de restrição religiosa, sei lá, tem várias coisas que podem existir nesse meio. Mas existe das duas classes? Muita coisa, sim, muita coisa. Bom, Médicos primeiro. Médicos, classe médica. É que a minha bolha, assim, eu tô convivendo com muita gente que tá trabalhando com isso, né? Que tem a mente mais aberta e tal. Mas você está num lugar que as pessoas têm a mente mais aberta também. Mas quando você fala assim, tô trabalhando com cannabis medicinal. A pessoa, hã? O quê? Sei lá, até minha mãe mesmo deve ter achado. Ih, tá doida. Hoje, hein? Você fuma, né? Tem um aí, né? A primeira coisa que a pessoa pensa, né? E não, eu não fumo, eu não gosto, mas eu me trato bonitinho e tal. Então, assim, existe muito preconceito, até eu mesmo, assim, no início, né? Porque a gente foi ensinado... O tabu tem que quebrar, né? A vida inteira que maconha é droga, né? E droga ilícita, e que faz mal, e que é perigosa, né? Isso que a gente vê que isso criminoso, que é uma coisa criminosa, você tem que comprar. Tá? É ilegal, né? Uma coisa ilegal. E a gente tem que recolocar ela no lugar dela, sabe? Porque o que a gente viu na história, né, da cannabis foi isso, foi um interesse da indústria farmacêutica de retirar ela, né, do mercado, porque viu que as pessoas estavam se dando bem com aquilo ali, né? Então, por muito tempo existia o cigarro de cannabis, né, que é o cigarro índios. Tinha até aqui no Brasil e tal. Então, assim, ela foi usar, ela tem uso, sei lá, ancestral, né? 3.000 anos. Eu fumava Gudangaran e Ubatuba achando que tinha maconha. Dava uma tontura. Dava tontura. Dava um grau, né? Um negócio doce, nossa, chapado. Nossa senhora, que trincava. nostalgia, hein? Nossa, passava até mal. Muito bom. Então, a gente tem que, enfim, né, quebrar todos esses tabus que existem na nosso inconsciente, né, inconsciente coletivo também, né, e tal. Então, assim, tem sim bastante preconceito da classe médica, mas a gente está vendo crescer bastante, né, o número de profissionais que estão buscando se especializar, mais. Estudar, se abrir, né, porque o paciente... Acho que é se abrir para isso. Se abrir. O paciente está chegando com essa demanda, sabe? Ele tá se informando. Ele tá vendo, opa, peraí, isso aqui dizem que é bom para o que eu tenho, para o meu problema de saúde. Então, ele vai fazer essa pressão. E o médico vai falar, opa, peraí, não. Eu não mexo com isso. Né? Então, eu atendo muito paciente que vem de outros médicos, assim, eu tenho um médico, mas ele diz que não mexe com isso, que não acredita nisso e tal. Eu falei, vamos lá então, né? Vamos começar, né? Porque ele tem vai um ficar som farrão, vai lá, vai dar uma receita aí, uma baseadinha, receita maconha aí pra nós, vai. Não pode ser fumando? Não pode ser fumando, vai sair com um brinde, né? Amostra grátis, um baseado do consultório. Acho que vai ser dentro da sala do consultório. Gente, não é assim, né? Mas deve ter de tudo. É assim, né, gente? Imagina, né? Acho que vai entrar no consultório dela escutando Bob Marley. Não, mas eles querem fumar legalizar, não. Então, acho que ela vai legalizar pra mim o negócio. Não é assim, né? É um negócio muito mais sério, né? Mas tem de né? tudo, Tem né? de tudo, né? Tem de tudo. O maconheiro que quer começar... Mas assim, fazer uma coisa legal. Brincadeiras à parte, né? Claro. Tem já esse processo, né, do autocultivo, né? Muitos pacientes já conseguem o habeas corpus para produzir o seu próprio remédio. Legal. Não é um processo simples, é complexo, é demorado, e você tem que ter o acompanhamento médico prévio, né, para o juiz entender que, opa, peraí, esse paciente precisa dessa planta para fazer o próprio remédio, entendeu? Então, tem sim, eu tenho alguns pacientes que eu estou acompanhando e eles têm esse interesse, né? Eu ainda não fiz nenhuma judicialização. Legal você perceber esse interesse das pessoas, né? Nem precisa, né, ser mas tratada. Assim, tem questões de saúde, né? Claro, todo mundo tem. Até aproveitando, desculpa te cortar, mas existe paciente, por exemplo, que é viciado em fumar cannabis, e ele chega no seu consultório, putz, eu tô querendo largar esse vício, sabe? Legal. Existe, você parar, porque querendo ou não, a temperatura faz mal pro pulmão, né? O papel que você enrola, aquelas coisas, vai saber de onde veio. E também o que você compra também na rua, vai saber o que tem no meio daquilo tudo. Ele quer parar com fumar, mas ele não quer deixar de ter substância, que faz bem pra ou ele então também. Gradativo, você vai, né, desmamando o paciente. Existe esse tipo de tratamento? Existe sim, tá? O paciente, ele vem com essa demanda de querer parar por questões morais, né, de estar
enfim, consumindo algo ilegal ali, do mercado negro, enfim, mas de não querer parar de ter esse bem-estar, né? Aquela sensação, E a gente usa, sim, bastante, tá? Para adição, né? Para o paciente que tem algum vício, o álcool, né? É bem interessante para aquele paciente que é etilista, né? Ele, quando faz o tratamento, diminui a vontade de fazer o uso do álcool, sabe? Então, é o oposto, assim, né? E, assim, toda substância, você perguntou aquela hora, eu não respondi, né? Se vicia, né? Da dependência, né? Não tem, tá? Não tem, Dependência, não tem. Não tem aquelas crises de abstinência igual o álcool, igual outros tipos de drogas, assim? Não. Mas, assim, toda substância tem um risco de dependência, né? Eu estava até vendo um vídeo interessante, né, de um médico que trabalha com psicodélicos, né, que também vem aí outra linha. Mais uma onda aí, né? Sim, bem interessante. E que ele disse que tem relatos de pacientes que são viciados em cenoura. Ou seja, existe algum componente ali que vicia o paciente. Então, claro que existe o paciente viciado em cannabis, mas não é relevante, sabe? Na verdade, o vício deve ser na sensação, porque vamos dizer que acabe o seu produto, não é medicamento, como que tem o nome? O quê? Não é medicamento, não é remédio, né? Fitoterápico. Isso, fitoterápico. Acaba o fitoterápico dele, fica ali, sei lá, uma semana sem. Ele vai sentir falta daquela sensação. A sensação, sim, né? Acredito, né? Mas ele não fica passando aquela crise de abstinência, nada disso, tá? Legal. Não existe, tá bom? Rapidinho, eu não sei porquê, viu? Mas assim, hoje é um assunto que o Bola conhece bem, hein? Cara, eu conheço porque eu acho interessante. Eu já li de tudo, cara. Eu já li o estudo muito. Super engajado, familiarizado, né? Eu gosto muito disso. Eu acredito muito, cara. É uma planta, o negócio é bíblico. Tava a gente gosta, né? Shiva adormeceu em cima de uma planta de cannabis. Sabe o que é Shiva? Não é aquela do Mortal Kombat, não, cara. É Shiva. É deusa indiana, entendeu? O negócio é maluco aqui, cara. Aqui é conhecimento. Ou seja, se usa muito tempo, né? Se usa muito tempo. Mas porque a coisa é boa, né? Verdade. Isso que eu queria saber também. Como está a fase atual do Brasil? O Brasil, o clima propício, né, para plantar, né, para tudo isso aí. Por que, cara, que o governo não abraça? Pode se tornar um dos maiores produtores. Putz, do mundo. Esse é um mercado bilionário. Os Estados Unidos fatura muito dinheiro, tem um controle, baixa criminalidade, sabe? Várias coisas assim. Como é o estado atual? Existe o agro está preparado para isso? O Brasil está preparado? Porque daqui a pouco vai acontecer, né? O que impede disso acontecer agora no momento e como estamos? Assim, se a gente não ficar esperto, né, o interesse internacional vai vir e vai pegar tudo, né? Então, a gente tem que começar a agir nesse sentido, né? A gente tem clima, a gente tem terra, né, para cultivar, e lá fora isso já é muito mais difundido, né? O que acontece preconceito, conservadorismo, tem muita coisa que a gente precisa avançar nesse sentido, né? Mas vai acontecer, tá? Não tem como vai não acontecer. Eu acho que tem um ponto muito forte que impede, talvez, esse avanço, cara, a indústria farmacêutica, né, cara? Total. Eles não têm interesse algum que isso vá crescer, porque... Cara, sabe por quê? A cultura do brasileiro é medicamentosa. Não tem como... Então, eles cada vez... Eles aumentam isso, né? Não tem como patrimonializar a cannabis. É uma erva, entendeu? Não tem como os caras industrializar e falar assim, não tem como patentear, entendeu? A cannabis, por exemplo. É uma erva. Então, assim, a briga deles é isso, né? Infelizmente. E olha o tanto de questões que a Isa tá contando pra gente que ajudam no tratamento. Então, são vários medicamentos envolvidos aí. Sim. Várias coisas. Que você deixa de tomar um medicamento pra você ir pra um tratamento mais... Como que é que você falou? Natural, resgatando a né? medicina ayurvédica, né? Ali de você tratando seu corpo com seus próprios receptores, seus próprios, né, enzimas, substratos, né? Aquelas coisas e tal. E aí outra coisa também, Isa, que vai acontecer, né? Isso, estamos preparados, eu acho, acredito, principalmente por clima, por tudo, né? E por extensão territorial, nós temos tanta coisa aí, né? E é um cultivo diferente para cannabis medicinal? Existe, assim, um outro preparo, outro tipo de cuidado, né? Essa área do cultivo eu ainda não sou expert, sabe? Tá. Mas é todo um cuidado, né? Que você tem que ter, é complexo, né? Tá. Inclusive, eu comecei uma pós-graduação em cannabis sativa. Tá. Então, assim, muito interessante, porque já existem algumas pós-graduações em cannabis medicinal, né? Que olha mais para esse lado do uso medicinal e tudo mais. A pós que eu estou fazendo, né, que é pela SBEC,
uma associação pioneira aí dos estudos canábicos, em cannabis sativa, ou seja, a gente vai estudar a planta, né? Em todos esses aspectos, né? De cultivo, da bioquímica mesmo ali, né? Do negócio, a questão da judicialização, né? E tudo mais. Então, essa parte de cultivo, eu confesso que eu ainda não tenho tanto conhecimento, sabe? Eu vi que depois do cultivo, eu acho que o cultivo não tem muita diferença, mas depois que ela é feita a colheita dela, parece que ela passa num laboratório de microbiologia para fazer toda uma, assim, acho que zerar, né, níveis de bactérias, essas coisas, né, para sair mais limpa possível. Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo atrás, ir na Mad Men, em Los Angeles. É a Apple da cannabis, né, vamos dizer assim, né, coisa maravilhosa a loja, legal, sabe, assim, coisa linda, tudo explicativo, sabe, eles têm um vidro, assim, atrás, na parte de trás da loja, assim, eles vêem a produção, é todo mundo muito equipado, sabe, é muito limpo o negócio, não é aquela coisas... higiene. Higiene, o negócio, assim, é sensacional. Alta tecnologia. Você chega lá, tá lá vários tipos de cannabis, né, pra aumentar seu humor, ou diminuir sua ansiedade, ou fazer você dormir, ou você acordar, né, tudo explicativo, assim, num tablet, sabe? Coisa maravilhosa a loja, assim. Por que não, né? Temos uma farmácia dessa. Você entra na loja, pega o seu documento, não tem menor de idade, primeira coisa assim. Então, assim, tendo cuidado, né? Por que não ir pra cima disso? Que isso é tão benéfico, né? Mas eu acho que é essa que eu falou, que nem começou pequenininho com os próprios pessoas que estavam tendo benefícios, foram em busca disso. Isso está ampliando. Hoje a gente tem uma profissional especializada nisso, conversando aqui e vai sair para quem quiser assistir. Então, eu acho que isso vai cada vez mais crescer. Então, esse apelo da população da parte medicinal vai fazer a começar a chegar nesse ponto. Com certeza. E outras coisas também que acho que até atrapalham um pouco da indústria da cannabis é a indústria têxtil, né? Porque o cânhamo, ele é utilizado para fazer tênis, roupa e tal. E aí o algodão, as empresas que produzem algodão, plantam algodão, vai também cair em desespero, né? Vamos dizer assim. Então o cânhamo, né? A cannabis, ela é útil para várias coisas. Sim, para a produção de tecido, a gente tem também uma questão que a gente poderia substituir o plástico, né? Olha só, tá vendo? Então, assim, são infinitas possibilidades. Quebra várias indústrias, né? Nossa. Sim, sim. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se renovar, né? Também acho, uma renovação. A gente tem que olhar... Bem mais sustentável, né? Isso, o mundo tá ficar na mais hora, sustentável, né? O mundo tá voltando para esse lado, a sustentabilidade cada vez mais, né? Tá na hora da gente olhar para isso, senão a gente, né, onde vai parar, né? Então, são 1001 utilidades da nossa planta e a gente tem que colocar ela no lugar dela, né? Sim. Novamente, de potência, legal, sabe? Tirar esse olhar, né, da droga, né, da maconha, que tem esse peso nessa palavra maconha, né? É verdade. Mudar o nome, acho que só se mudar o nome já melhora muita coisa. Né? Vamos pensar assim, então, fui lá no seu consultório, quero ser seu paciente. Como que é esse seu acompanhamento, assim? Ele porque tradicionalmente medicina, você vai e volta depois, sei lá, de 2, 3 meses com exame. É uma coisa mais próxima? O paciente volta mais ali em pequenos períodos? Como que é mais ou menos o seu atendimento relacionado a isso? Legal. Bom, o paciente chega ali para mim, né? Então a gente tem a primeira consulta um pouco mais demorada, né? Uma anamnese bem completa. E lembrando que eu não trabalho só com cannabis, né? Então a gente coloca também toda a base da medicina de família, legal, medicina integrativa, né? Que eu tenho uma pós-graduação também nesse sentido. Então, uma primeira consulta. O paciente já tem chegado com essa demanda, tá? Do tratamento. Sabe também o que está procurando também. Então a gente já faz, já sai com a receita, com as orientações de onde ele consegue e tal. E aí chega o medicamento dele, né? E quando chega, eu peço para avisar pelo WhatsApp. Então a gente faz um primeiro acompanhamento bem próximo pelo WhatsApp. Porque assim, antes eu não fazia isso, mas eu não tava vendo o resultado, sabe? Que eu queria. Porque como é algo muito complexo, minucioso, né, de você encontrar a dose ideal, são pequenos avanços, né? Sim, então você tem que estar próximo do paciente, sabe? Então eu tenho esse WhatsApp que eu acompanho o paciente para ajuste de dose, a gente vai ajustando devagarzinho e depois tem os retornos, né? E a gente faz esse acompanhamento a longo prazo mesmo. Eu te fiz essa pergunta porque também lá na nutrição, no meu consultório, eu costumo atender dessa maneira, né? Porque o que é o tradicional? O paciente vai, dá uma dieta, volta depois de 40 dias. Mas 40 dias é muita coisa. Porque qualquer evolução, né, que ele tá... tô comendo uma fruta mais por dia. Opa, já evoluiu. Então são pequenos passos que a paciente fala, pô, beleza, eu não cheguei onde eu tô, mas eu tô evoluindo. Igual, acho que ele tá no seu acompanhamento, né? Que é uma coisa a longo prazo, né? Eu costumo brincar, assim, que no início eu caso com os pacientes, eles perguntam. Cansa da gente, tem né? muito que... Tem alguns que, assim, não mandam mensagem, não falam. Eu falo,
Manda, tem que mandar. Não fica com vergonha, não fica com receio, porque isso é importante, sabe? Legal. Porque aí o paciente começa a usar, vamos supor, né? Que quando não existia esse acompanhamento mais próximo, né? Ele desistia, porque ele não via o efeito, porque não tinha encontrado a dose, ele desanimava e pronto, já partia para outra coisa, sabe? Sim. Então esse acompanhamento é fundamental. E conhecer, né, o paciente. Então isso faz parte da minha forma de trabalhar. É um atendimento que já entra nos convenhos médicos ou ainda não, essa questão? Do médico da... Não tem como, ainda não, né? Porque pelo tipo de atendimento. Impossível. Tá. O convênio é uma consulta de 15 minutos, né? Que você tem ali o tempo determinado. Você não faz esse acompanhamento depois, né? Porque geralmente os convênios não pagam bem os médicos. Então é impossível, assim. Eu acho que deve ter alguém fazendo, sim, mas é diferente da minha abordagem. Eu também não atendo por convênio, já me pergunto, porque o tipo de atendimento não proporciona. Senão a gente não consegue fazer o trabalho que a gente está proposto a fazer, né? Pelo tempo, tudo ali. Isso. O tempo, né? É o mais necessário. Mas eu, como assim, vim do SUS, né? Acredito muito nisso. Quando o paciente chega até mim, eu não deixo de atender. Então, se o valor da consulta não é condizente com o que ele pode ali, a gente sempre entra num acordo. Eu faço consultas sociais também, alguns dias do mês. Estou trabalhando com uma associação agora, a Bendita Planta, que também tem valores sociais, porque é um negócio que, assim, eu sou completamente apaixonada, acredito muito, então eu quero que todo mundo tenha esse acesso, sabe? Doutora Isabela Junqueira, por que essa erva é proibida? Responda pra nós. Tão boazinha ela, né? Pô, só que escutei falar não escutei falar nada mal dela aqui hoje, cara. Não sei se tem... Aliás, tem alguma coisa ruim nisso tudo? Tem, então. Olha, por que é proibido? Conta pra nós essa história. Eu vou pedir pra você perguntar pra Big Pharma. Tá? Big Pharma? A indústria farmacêutica. Sim. Eles vão te responder. Eles vão trazer bastante coisa ruim. Não, eles vão te responder por que é proibido, entendeu? Porque eles quiseram. Basicamente, é isso, assim, né? A gente tem um viés aí, né, da indústria, um viés político, econômico, e a gente precisa fazer esse trabalho para tirar ela, né, dessa colocação, sabe? Porque é uma planta que traz muito benefício. Proibiram, né? Principalmente por coisas raciais numa época antiga? Foi isso? Aqui no Brasil tem muito isso, né? Porque quem utilizava aqui eram os escravos, né? Tá. Então, quando enfim, né, os colonizadores chegaram e tudo mais, eles queriam cortar tudo que se relacionava com a cultura africana, né? Tá. Então, a cannabis era uma, né, dessas coisas. Então, e até hoje, né, a gente tem muito essa relação da guerra às drogas, né? Principalmente, sim, no Rio de Janeiro, né? Tem muito essa questão racial também, né? Tá. Que perdura até hoje, né? Sim. Então, tem, sim, esse aspecto racial. Aqui no Brasil, então, não tinha cannabis sativa? Os índios, assim, existe algum relato de já ter essa planta aqui antes dos europeus chegarem? Não, e africanos, que eu saiba, né, também? Acho que foi trazido mesmo pelos africanos. Foi trazido, tá? né? Para o Brasil. Não tinha, então os índios não faziam uso de cannabis. Eles tinham lá as ervas deles, coisas, mas a cannabis veio de fora, então. Veio, com os escravos mesmo. Tá. Não tem esse relato. Mas, assim, tem muitas possibilidades, né? Falam que a planta veio da China, tem relatos da Índia também. Não tem como a gente saber com certeza, mas o que a gente sabe é que ela é de uso ancestral, sim, né? De muitos anos atrás. De estar em sarcófagos, né? Coisas assim, né? Sim, para uso religioso, ritualístico, né? Uso medicinal também, comia-se, né, a planta. Chás, né? Sim. Várias maneiras. Até o chá da raiz faz milagre. Bezerra da Silva, rapaz. Pensando o quê, Luizinha? Tem uma aí boa aí? Tem várias, né? Eu tenho várias, né, cara? Na verdade, curiosidades. Todas essa aí, desculpa, mas... Não, sabe o que eu li também? Que, né, falando de indústria, Big Pharma, que você falou aí, tudo... a cannabis, ela foi proibida nos Estados Unidos quando legalizaram o álcool, né? Interessante, porque arrumaram um motivo para ganhar dinheiro, né? Legalizaram o álcool. Falei, putz, e agora? O que nós vamos fazer? Aí arrumaram, cannabis é ilegal.
Então, assim, você vê que são realmente por preconceito, é uma indústria que acho que não entende nada. Interesses, né? Acho que o área está mais interesse no momento, né? Então, e talvez naquela época era a indústria do álcool. E esquece de ver essa coisa tão benéfica que ela está nos trazendo, né? Hoje o Brasil também, viu, Luizinho, que é um dos maiores pesquisadores de cannabis do mundo, cara. O Brasil a medicina do Brasil é muito avançada, né? É assim, excelente. Muito não avançado, tem para Europa, na América, não tem. A medicina do Brasil é a melhor do mundo. E estão pesquisando muito isso, sabe? Laboratórios, né, pesquisando isso em animais, acho que testes, artigos assim de longo prazo, 30 anos é difícil ter ainda, muito novo, né? Mas acho que já está existindo, né? Então acho que você espera do futuro da cannabis, assim? Você acha que as pessoas vão se conscientizar? Você acha que vai ter mais médicos? Você acha que as pessoas vão falar mais sobre isso? Sim. Eu acho que é um caminho sem volta, sem volta, sabe? Tá. Até a gente estava conversando antes, né, sobre a resolução, né, do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina e tudo mais, que existe, né, ainda uma confusão ali. Quando aconteceu, né, eu fiquei muito tranquila, porque não tem como, sabe? É uma coisa que vai acontecer. Conta até um pouco para nós, qual que foi essa resolução? Isso, né? Que não foi aprovada, né, ainda bem, mas o que ela dizia? Ela ia proibir alguma coisa, né? É uma boa pergunta, assim. Então, no Brasil, né, o tratamento com cannabis medicinal é legalizado? Sim, tá? Vamos deixar claro o que acontece. A Anvisa, né, esse órgão regulatório aí, ela permite o uso, tá, da planta e seus componentes e tudo mais. Então, a gente tem já, desde 2019, tá, essa liberação. Tá. O que acontece é o CFM, né, é o Conselho Federal de Medicina, que é um órgão que é muito conservador, né, tem também um viés político e tudo mais, não vem ao caso. Ele, durante esse tempo, ele nunca olhou para essa questão, sabe? É como se ele fizesse uma vista grossa, sabe? Para o que estava acontecendo. Mas as coisas rolando. Fingia que não estava acontecendo nada e tudo acontecendo nos bastidores. Né? As associações ganhando a permissão, crescendo, a Anvisa só se atualizando e liberando cada vez mais os produtos à base de cannabis e o CFM ali, né? Não querendo olhar por isso. Isso. E aí, esse ano, houve, né, um movimento deles nesse sentido, meio que cortando, né, assim, proibindo, né, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, mas e só permitindo para 3 condições, né, de epilepsia refratária ali e da criança. Ou seja, o paciente que fizesse 18 anos, né, que virasse adulto, não ia poder mais. Tinha que parar de usar. Ou seja, uma resolução. Que retrocesso, né? Uma resolução totalmente sem sentido. Caramba. Não tem nenhuma base científica, tá? Eles não se atualizam nesse sentido, né? Dos estudos. Então, a gente não tem como respeitar essa resolução, tá? E não foi aprovada. Eles liberaram, né, a resolução, existiu uma pressão populacional e tudo, enfim, que fizeram eles retrocederem. Está em aberto ainda, tá? Mas a nossa vida continua seguindo, os pacientes, profissionais, todo mundo trabalhando normalmente com o respaldo da Anvisa, tá? Mas existe um receio, assim, de chegar a uma resolução e poder brecar esse tipo de trabalho? Então, assim, não existe porque não tem como você ir contra os estudos que a gente tem, Já tem muito mais estudos comprovando a eficácia que não tem como... E a pressão popular, sabe? É impossível a gente retroceder nesse sentido, tá? Eu gosto muito de uma frase que diz que a maconha é o antibiótico do século XXI. Que legal. Que é uma frase de Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, ativista da planta, e que traduz muito o que eu penso, assim. É isso, a gente tem... Chupa Alexandre Fleming! Ela meio que cura quase tudo. Assim, a palavra curar é complicado, mas ela trata quase tudo, né? Assim. É o antibiótico, na verdade, que foi uma super descoberta, né? No século passado. E que hoje a gente não imagina uma vida sem antibiótico, né, gente? A gente até faz abuso deles, né? A gente deveria usar menos. A gente usa, às vezes, à toa. Então, a maconha, a cannabis vai ser essa substância, sabe? O pessoal de Taubaté, assim, quando que você vai atender na região? Volta pra cá. Não, mas essa brincadeira à parte. Online, existe um atendimento que você faz? Super, eu atendo gente do Brasil. Eu atendo gente do Brasil todo, telemedicina. Então, estamos aí. Quem quiser me seguir no Instagram, @medicina da nova era. Mas eu tenho uma vontade, sim, de vir. Eu sou daqui de Taubaté, né? Então, eu tô no Rio há 12 anos, eu fui estudar lá e fiquei por lá. Mas a minha terrinha é aqui.
Então, existe uma vontade de vir, abrir a agenda um dia Legal. do mês, Deixar enfim. um dia ali pro mês. Para atender todo mundo aqui. Porque, assim, a telemedicina é uma modalidade que eu super me adaptei, eu adoro, Legal. Funciona bem, mas nada substitui o presencial, né? É isso aqui, né? É. Você já fez lives, provavelmente, no Instagram. Não. Não? Vou fazer uma, então. A minha social media fica me pedindo toda semana, assim, me cobrando. Eu nunca fiz. Eu tô estreando aqui, gente, nesse negócio. Sobre cannabis e compulsão alimentar, ó. Olha que beleza de assunto, hein? Bora. Tá estreando. Você nunca fez um podcast? Não, gente. Mas você parece que Olha só. Parece que é experiente. Não tá não, assessora? Brincadeira, meu. Parece que tá em casa, né? À vontade. Isso é muito bom, conhecimento. Ô, Bola, tem mais alguma boa aí? Sempre tem. Vamos que vamos, não, na verdade, assim, eu gostaria... Porque é um assunto muito amplo, Luizinho. E, querendo ou não, nós somos um pouco leigo, né? A gente entende, é curioso ler, né? Entende de outras maneiras. Eu não entendi o que você quis dizer com isso, mas tudo bem. As pessoas entendem. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Tem uma aqui, tá? Tô brincando. Eu trouxe. Daqui a pouco vamos celebrar, né, gente? Então, isso, é fazer o tratamento. Comecei o tratamento hoje, Luizinho. Ô, Isa, faltou alguma coisa a gente falar? Tipo assim... legal que você queira falar. Sabe assim, nós somos... Tentamos, acho que, trazer, né, esse assunto, esse tabu, conversamos sobre... Putz, sensacional, sabe? Você falar... Pô, dá pra ver seu olho brilhando, assim, né? Você gosta mesmo, né? Assim, putz, ele queria falar disso, não é tipo a médica mesmo, né? Isso é muito legal, cara. É aquela medicina hipocrática que você tá do lado do paciente, segurando a mão dele ali mesmo, né? Então isso é bem legal. Parabéns pra você. Tá com vocabulário. Meu, eu treinei a noite inteira pra falar essa palavra. Não sai de novo, não sai mais, cara. Você aqui está de novo. Você vê, cara. Brincadeira. Parabéns, não. Isso é preparo. Tô estudando. Ah, cara, imagina, 20% dessa geleia aqui, eu sou um burro com referência, meu amigo. Você tá pensando o quê, cara? Eu sou um burro com boas referências. Isa, então é isso. Acho que faltou alguma coisa você falar sobre a cannabis, o que você, sabe, acha desse tratamento, claro, que você é médica, disse ver seus bons resultados, sabe? Tipo, fala alguma coisa pra quebrar esse tabu, né? Assim, que as pessoas acreditam e o que faltou também. O que quiser falar, né? Se você quiser, fica à vontade. Bom, eu já falei a frase que traduz bastante, né, o que eu acredito. É importante a gente falar também que cannabis medicinal não é uma panaceia, né? A gente tem estudos Você sabe o que é panaceia, Luizinho? Tô fingindo que eu sei. Eu vou explicar pra você, então, só pra você ficar impressionado comigo Panaceia agora, é uma coisa assim, que surgiu do nada. Não, cara, Panaceia é a deusa da cura, cara. Filha de Esculápio, filho de Apolo. Aí ele teve duas filhas, a Igéia e a Panaceia. A Igéia é a deusa da higiene e a Panaceia é a deusa da cura, cara, entendeu? Então, que é todos os medicamentos. Panaceia. Uma palavra bonita, né? Todo dia a gente aprende, né? Na cannabis eu aprendo todo dia. Anandamida. Que também traz felicidade, né, Luizinho? Muito, né? Ainda mais meus pacientes gostam. Olha, então assim, é importante a gente, né, falar que a gente tem cada vez mais estudos, né, muito robustos. Cada dia eu aprendo uma coisa nova, então assim, eu tô muito mergulhada nesse mundo e sai estudo todo dia. Todo dia é uma nova descoberta, sabe? Então a gente tá assim, na pontinha do iceberg ainda de um mundo que vai revolucionar a medicina, que já está revolucionando, mas que vai revolucionar ainda mais, sabe? Legal. E lembrar que a gente pode, se você tiver um problema de saúde, né, pesquisa sobre, veja se tem indicação, se já existe algum estudo, né, relacionando ao tratamento com a cannabis, ou se você não tem nenhuma doença, quer se sentir melhor, quer qualidade de vida, bem-estar, isso também é para você, tá? No sentido de prevenir doenças também, né? Lembrando que efeitos colaterais mínimos, né, Isabela? A gente produz coisas iguais, Zero, parecidas. Né? Então, assim, é muito harmonioso, sabe? Quando você usa. Você não sente... Não é uma coisa... perdi a palavra. Não é heterogênea que eu queria dizer. Mas, assim, é muito natural mesmo o que você tem. Então, quando você usa, assim... eu costumo dizer, para quem é praticante de yoga ou que já fez alguma vez... Tem aquela última postura, né, que é o Shavasana, que você fica deitado, a posição do cadáver, né? Você fica ali só relaxando e tudo mais. E quando você sai dessa postura do Shavasana e senta, né, você recebe todos os benefícios da prática, você sente uma integração, um calorzinho no coração, sabe? Uma paz.
é a sensação que eu associo ao uso da cannabis medicinal. Ativando o chakra cardíaco. Sim, é uma integração, é uma coisa assim muito natural mesmo. Não se preocupem com efeitos colaterais, tá? E é isso, assim, dá uma paz e eu acho que todo mundo merece sentir isso, sabe? Muito bom. Legal. Cara, acho que... Finalizamos, Teria Luizinho? muito mais assunto, podemos fazer um segundo aí no ano que vem. Super, Nossa, vamos! Trazer novidades. demais. Aí, pô, acho que tem muito assunto ainda, né? A gente pode, tipo, dividir, assim, né? Por exemplo, igual eu faço no meu Instagram, né? Faço post, cannabis e esporte, por exemplo. Legal. Vamos falar tudo sobre isso. Cannabis e ansiedade também. Dá pra fazer toda semana, se vocês quiserem, Toda porque semana. tem muito assunto, tá? Tem podcast, Boa. estúdio de podcast pra gente ir lá fazer no Rio, lá? Tem casa deve pra gente ter. Tem, também? com certeza. Eu Bora. gostaria, Luizinho, ó, só antes de finalizar Muito aqui, legal. com licença, eu gostaria de te dar um presente. É um livro, assim, você conhece tudo técnico, mas é um livro chamado Burning Paradise, que é um jornalista da High Times, que é a maior revista, acho que, né, sobre cannabis do mundo, né, desde a década de 80, 90, né, tal. Então, assim, uma leitura leve, é um livro que eu comprei num sebo muito antigo, é um livro raro. É assim, nada... Você tem um pouco de cultura nele, mas não é nada técnico, sabe? Você muitas curiosidades. Então, assim, gostaria de entregar pra você aí nas suas viagens e se divertir, conhecer cada vez um pouco mais aí sobre a cultura, tá bom? Paraíso na Fumaça, tá? Não é novo, tá? Mas é um livro bem raro, como eu falei pra você, é difícil mesmo, então eu trouxe ele, já li, bem legal, tá bom? Amei, tô até com vergonha que eu não trouxe nada pra vocês, gente. A próxima vez você traz 1 litro de CBD pra nós. Não trouxe nada, você trouxe todo o seu conhecimento. Nossa, que puxa-saco, mas... É mentira? Não, da próxima vez vai eu trazer trago. 1 litrão de THC pra nós. Eu vou falar pra você que podcast no Brasil tem esse assunto. Nossa senhora, eu vou falar pra você, hein, sensacional. cara. E você não vai em outros não, vai só aqui, viu? É Tô verdade, brincando. verdade. Ô Isa, alguma Disruptivos. referência pra nós, assim, um filme que você indica, uma Isso. leitura, alguma coisa Você já- legal? pra Você pessoa falou adentrar nesse mundo, como é que é o Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro, Cara. tem a Carolina Nosete. Nossetti, uma médica também, é Pioneira. pioneira na cannabis do Brasil. Acho que Sim. tem muita coisa legal dela também na internet aí. Sim. Eu sempre indico o Siddhartha porque, até para os pacientes que têm preconceito, né, e Dá tal, uma quebrada. ele é o cara que desmistifica tudo, porque ele é muito claro, muito didático, ele é ativista, ele é neurocientista, né, gente? Então, assim, o cara Não é? sabe, né, das coisas. Então, eu sempre indico ele. A Carolina Nossetti também, né, essa médica pioneira aí, trazendo para o Brasil. Eu indico também pesquisar sobre as associações, sabe? A Abrace, que é a associação brasileira aqui no Brasil. Hoje a gente tem várias já. E acho que é isso, assim, Não, tem muita coisa. E é legal, assim, pra quem não conhece o Insta da Isa, entra pra ver, porque... Muito Pô, interessante tem mesmo. muita informação, É bem muito legal conteúdo. mesmo. Até tava falando pra ela, é muito explicativo, né, cara? Bem legal mesmo. É muito desmistificante, acho que já ajuda muito E uma as pessoas. linguagem simples, né? Nada total técnico, né? Assim, simples, né? É total fácil entendimento, coisa bem tranquila. Com certeza. Bola, acho que é isso, cara. Agradecer mais uma vez. Eu tô muito feliz hoje pelo assunto, Isa. Muito obrigado. A gente também estava mesmo, viu, empolgado pelo com o assunto, a gente presença gosta aqui, bastante. é muito bom. A gente gosta de trazer assuntos que desmistificam, né? Também gosto. Acho que isso vai Bem nova era, né? dar belos Bem, cortes. boa. Belos E vamos cortes, fazer a belos parte cortes. 2, com certeza. Com Vamos. certeza. Só chamar. Com litrão de THC na mesa, hein? Tá bom. CBD, melhor. CBD tá bom. Você que manda, Pode você que é a ser. médica, você que Você não faz a receita, dosagem você que faz a certa aí, dosagem vai. certa, dose dupla pra Pode ser um nós. Gudan também, tudo faz. Não, Gudan não, gente. Pelo amor de Deus. Já Não, mas- passamos essa fase. Mas, ó, agradecer mais uma vez os nossos apoiadores aí. Sim. Beritas Bar Conveniência. Mês de aniversário deles lá. Mês de Copa aniversário. do Mundo, tá bombando. Segunda-feira, eu sei que vai ter jogo, né? 1h da tarde o Brasil. Segunda-feira, já passou, porque esse podcast foi na terça, mas beleza. Ontem teve jogo maior, o Brasil Ah, é ganhou. verdade, não tá sendo. É Brasil- verdade, Isso. vamos fazer isso O aí, Brasil, cara. palpite aqui, ó. 3x0 Brasilzão, então, agora. entendeu? 4x0 Brasil. 4x0. Você- 1x0, 1x0. gente. É. Vamos lá. Chuta. Chuta aí. Pro Brasil, Ah, é. pelo amor de Deus. 2x0. Olha eu falando. 0x0? 1x0. Assessor 1x0. Gu, quanto Brasil? Vamos ver se a gente vai acertar. Depende do menino, se o menino vai jogar o jogo todo. É verdade, tem isso. Eu chuto uns 3x1. 3x1, Ó. beleza. Então tá bom. Só dá Jogo Brasil, animado. né? Só dá Brasil. Vai jogar contra quem? Suíça. Suíça. Não, segunda é Suíça. Segunda Ontem foi Suíça. Suíça, é. É. É Suíça. Eu acho que então uns 3x1. 3x1. Então tá bom. Só Ó, dá então- Brasil aqui. O Luizinho vai pagar a cerveja se o Brasil ganhar, hein? Beritas Bar Conveniência, passando todos os jogos da Copa, acompanhem lá. Agradecer as Astraz e Hot Fit aí que estão apoiando a gente Sempre na questão aí colaborando. dos vestuários. Tá, né?
traz uma camiseta da Copa pra gente aqui na próxima. Vamos tentar pegar pra assim na quarta-feira ao vivo. Ô, Luizinho, quarta-feira... Ao vivo. Ao vivo. Bom, vamos lançar quem vai ser, né? Pode lançar? Pode lançar. Então fala aí você. Não? Vai lá. Vai falar você. Quarta-feira, um dia depois desse episódio, amanhã. Amanhã. Galera, amanhã, 17 horas, vai ser ao vivo. Banda Alaia. Uau! Alaia inteira, hein? Alaia banda inteira aqui, Igor. Segura, vem tudo. Bateria aqui dentro. Bateria, vai ter bartender, vai ter tudo aqui, Igor. Vai ser bem legal mesmo, vai ter bartender. É isso aí. Isso é uma festa. Isso aí. E agradecer de novo todos vocês que estão acompanhando o LocoCast. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Esse projeto que a gente trouxe aí, finalizando o 3º mês agora em novembro. Sim. E a gente vem crescendo muito. Aprendendo trazendo muito, convidados. Né? Putz, cara. E aprendendo muito, né? Eu tô aprendendo muito, assim. Cara, cada um que chega passa uma informação. Muito aprendizado. Né? Você estuda um pouco sobre o assunto. Então, pô, eu sou grato porque eu tô aqui, aprendendo gente, muito. Nós somos uma esponja aqui. Aqui é um liceu, cara. Aqui é liceu, entendeu, cara? Vai precisar um bonito, vai. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez, Isa. Brigadão. Gratidão, gente. Valeu Obrigada mesmo a mesmo. presença. Até Assessora, valeu, viu? Mas agora obrigado. O convidado já sabe a letra, né? Que é muito de... difícil. Claro. Muito difícil a letra, né? Então agora a convidada canta conosco, né, Luizinho? Com certeza. Sempre tem que finalizar. Tem que finalizar, assim, boa. Muito obrigado, valeu, galera. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Até amanhã. Banda Alaia amanhã ao vivo, hein? Em LocoCast, LocoCast, podcast maluco. Em LocoCast, LocoCast, podcast maluco. Valeu, galera. Obrigado. Até amanhã, hein? 17 horas, Banda Alaia. Valeu!